É isso aí, Lohan. William Barbosa mais uma vez aqui. Lohan Zanardi, que saudade dessa câmera, de vocês aí. Sem dúvida nenhuma. E do você também, que a gente se viu muito pouco, né, nesses últimos dias aí. Começando aí mais uma vez, programação para a segunda temporada do Como é que vai ser, hein? do Puta que... Ô, Porque política, ô. né? I don't wanna tie you up now. Vamos de Porquê Política mais uma vez. 2026 começando com todo gás. Como é que vai ser esse ano, hein? Reforma ministerial já começou. Meu Deus do céu. Ministerial não, né? O secretariado, Secretariado. do nosso doutor Custoso. Mudou algumas figuras, permaneceram outras, mas pelo que eu pude observar bem, simplesmente tirou os indicados do ex-prefeito Nilson Gaspar e voltou os indicados os famosos reinaldistas, né? O firmado, fechado 100% com a gestão municipal indicada pelo ex-prefeito Rogério Nogueira. Opa. Reinaldo Nogueira. É muito Nogueira, né? Então, É, mas será que a cidade vai melhorar com isso? o que se espera é justamente isso, que melhore em alguns aspectos e a gente vai poder acompanhar isso, é claro. Esperar, a gente sempre espera o melhor, né? Agora, o resultado a gente vai ver ao longo do ano. Dois nomes que me alegram muito, realmente, de fato, agora, a partir de 2026, deste ano, a Secretaria de Mobilidade Urbana, aprovada há praticamente 3 anos atrás, a gestão ainda do Nilson Gaspar, passou aí por alguns embrólios nesse fim de gestão do Nilson Gaspar, e o que acaba acontecendo é o que a gente observa, né? É sempre algumas munições, não vamos gastar agora não, vamos deixar para ano de eleição, né? E pelo menos é essa a perspectiva que eu tenho. Então deixaram destinado para o ano 2024 um orçamento de R$ 5.000 para a pasta, não havia essa movimentação na Secretaria de Mobilidade Urbana, e enfim, no ano passado, durante a elaboração aí do orçamento, do plano orçamentário para 2026, realmente decidiram destinar R$ 10 milhões para a Secretaria de Mobilidade Urbana e trouxe aí um nome de peso. Vou evitar entrar nos nomes desses novos secretários, exceto alguns que a gente precisa trazer a público, né? Trazer para o Indaiatubana. Então, com isso, com essa breve, longa abertura, já quero convidar você que está nos assistindo a se inscrever no Porquê Política, ativar ali o sininho, vem acompanhar a gente, deixa a sua sugestão aqui do que você quer acompanhar durante os episódios do ano de 2026. Que vai ser um ano bem conturbado, né? Não só na política municipal aí, que agora que mexeu-se as peças, Sim, mas a gente ainda tem eleições. tem muita peça para mexer no tabuleiro municipal, principalmente. E temos as eleições a nível federal e vamos ver aí no nível global, né? Tudo que está acontecendo, como que isso vai mexer na economia do nosso país e vai refletir na economia da nossa cidade. E justamente você tocou num assunto que é a transformação geopolítica, né? Vamos ver se a nossa gestão da nossa cidade, os administradores e os legisladores estão preparados para o que está por vir aí, porque vai ser bastante difícil. Falar em preparo, Lohan, eu fico até meio assim, será que realmente estão preparados? Eu não sei se você percebeu isso ao longo de todos esses anos. Os vereadores, os agentes políticos de Indaiatuba têm certa dificuldade para se posicionarem politicamente, né? Eu acredito que o único vereador dessa atual legislatura que realmente rompeu esses paradigmas e decidiu falar assim, sou de direita mesmo, defendo o bolsonarismo, tal, foi o Danilo Barnabé. O restante dos vereadores, incluindo todos eles, inclusive o Du, que é de oposição, você não vê um posicionamento fiel a algum viés político, partidário, ideológico. Não, sou de esquerda mesmo, defendo... Você vê de forma tímida alguns vereadores defendendo o assistencialismo, voltado um pouco para essas pautas sociais, mas você não vê esse posicionamento. E talvez eu vejo isso daí com certa estranheza, mas entendo que é um certo receio e medo de se posicionar diante de uma sociedade, de uma população indaiatubana que se diz de direita, que não vota no Lula, porque o Lula é corrupto, porque o Lula rouba, mas vota para quem o grupo e não tem Sim. mais, e vou ser bem sincero, não tem mais o receio de falar.
mas vota em quem o Reinaldo Nogueira apoia. O primeiro ponto que eu tenho, assim, na minha opinião, para citar para você é que a gente tem 11 vereadores em cima do muro, em termos de ideologia política. E acho que eu já te contei a historinha de que o muro é do diabo, né? Sim. Quem não toma lado sempre vai pender para aquele lado que tem a melhor narrativa, né? Perfeita E a gente colocação. sabe que, historicamente, a esquerda tem a melhor narrativa, não as melhores ações. E quando a gente fala do preparo dos nossos vereadores, eu lembro de uma vez que eu fui até a Câmara e eu encontrei ali na calçada com um vereador que havia sido, então, multado por causa da Zona Azul. Ah, sim, você comentou no último Não, episódio. eu não vou entrar no nome, eu quero entrar só na historinha. Só na história, Só tá. para mostrar como que os vereadores não estão preparados. Eles não estão preparados pelo seguinte, ele foi multado pelo Zona Azul e ele me disse ali, naquele cruzamento ali de olhares, fui multado aqui porque nem sabia que tinha que trocar de vaga porque o estacionamento é rotativo, não pode ficar mais de 2 horas na mesma vaga. Eu pensei comigo, até devia ter falado para ele, mas você é vereador, cara. O projeto para aprovar essa empresa, para aprovar essas regras, passou pela tua mão. O orçamento da porra toda passou na tua mão. E você não sabia como é que funciona e foi multado ainda. Se o cara não tá preparado para estacionar o carro na zona azul da cidade dele, será que o cara tá preparado para tudo que tá por vir aí esse ano? Que vai ser uma conturbação total na política mundial que vai refletir na indústria em Indaiatuba? A gente tem certeza disso? E você tocando nesse assunto, o interessante é, eu vejo com certa preocupação, por quê? Toda essa reformulação geopolítica, como você disse, vai impactar a indústria. Com certeza. Isso aí é um fato. Indaiatuba é estrategicamente a indústria de muita coisa. Só que, combinado aos resultados que a própria reorganização fiscal do país, que agora começa aquela regra de transição para o IVA, né, que é a unificação dos impostos, que até 2032 teremos a maior taxa de imposto do mundo. Estamos lascados com isso aí, cara. 27,5% de imposto. É um absurdo. E o que me assusta é que Indaiatuba tem a sua boa parte do seu orçamento vem justamente desses impostos, o ISS principalmente, também vai. E até agora nenhum dos vereadores veio a público, e ainda que no ano passado Danilo Barnabé trouxe o deputado federal, o Princeso, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança. O Princeso. Princeso é apelido que o nosso diretor deu. Carinhosamente. Trouxe o Princeso para Indaiatuba para se reunir com os vereadores para explicar justamente o impacto que essa transição, que essa unificação de impostos vai trazer. Eu não vou entrar em detalhes porque nem eu entendi ainda como isso vai impactar a arrecadação e o plano orçamentário para o município de Indaiatuba. Eu vou trazer só um exemplo. Hoje, eu sou prestador de serviço, então eu recolho, né, pago o DAS, né, o Simples Nacional, aquele boletim lazarento, e o ISS é recolhido pela prefeitura. Certo. Né? 6% de tudo que eu pago lá é para a prefeitura, que é a maior taxa. Hoje eu devo pagar uns 7 e pouquinho por cento de imposto sobre o serviço que eu presto, né? E fica para a prefeitura. De certa forma, eu não gosto de imposto, mas eu fico até feliz que fica aqui. Porque o dinheiro que eu estou pagando de imposto para a prefeitura está sendo reinvestido aqui. E agora, tudo isso vai ser centralizado lá no governo federal. Para depois Só para você ter uma ideia, estados, e quem é prestador de serviço em Indaiatuba vai entender o que eu estou falando, a gente tem um portal lá no site da prefeitura, muito bem feito por sinal, parabéns para o pessoal do TI da prefeitura aí, que... Deu uma reestruturada? Não, é muito bom, estou falando sério, sempre foi muito bom. Não, deu uma reestruturada muito que legal. é o portal DEIS, D-E-I-S-S, né? Que é onde a gente emite as notas fiscais de serviço ali. Esse portal vai deixar de existir. A partir de agora a gente vai emitir a nota fiscal através de um portal do governo federal. Então todo o recolhimento vai ser feito pelo governo federal. E eles decidem quanto que eles mandam para o município. Na verdade, eles decidem quanto eles vão mandar para o Estado, para depois o Estado repassar para os municípios. Aí que tá. A gente está indo na contramão daquilo que é uma república federativa. Um Estado inchado, na verdade. E eu trago exemplo, então, dos Estados Unidos, que é a democracia que melhor funciona, que cada município arrecada por si. Repassa um tanto para o Estado, que repassa um tanto para o governo federal. Né? Então, a maior parcela está na mão do povo, sim. Que é as prefeituras. E aqui no Brasil... Hoje ainda não é tão diferente disso. Tem muita arrecadação que é mais estadual e mais federal, mas ainda você tem muita arrecadação municipal. E agora isso vai centralizar tudo lá no governo federal e ele manda o quanto ele acha que precisa para as prefeituras. Porque daí também fica mais fácil. Os estados e para os municípios. De manter os programas sociais para cidades que pouco produzem ou nada produzem. Aí, eu quero trazer mais uma aqui. Se você que... Beleza? 13 confirma. Você tá pagando mais caro na conta de luz? Você não aumentou o consumo, mas você aumentou o custo da sua conta de luz? Parabéns. Alguém lá no norte, nordeste,
tá recebendo energia de graça, mas você tá pagando. Parabéns. Parabéns. E isso é centralização de Esse governo. É isso que você queria. As ações desfavoráveis para uma cidade que produz muito, para um estado que produz Agora eu muito. te pergunto, centralizar os impostos e aumentar a arrecadação, aumentar mesmo na canetada ali, vai ficar mais caro o imposto. Isso melhora a arrecadação ou piora a arrecadação, Não, vai- gerando mais evasão fiscal? Na verdade, vai desestimular, até mesmo o consumo. Para quem trabalha no comércio, sabe que o poder de consumo do Brasil Eu vou trazer um bastante. exemplo da Venezuela. Um cara que chama Nômade Raiz. Nômade Raiz, ele tem um canal no YouTube. E ele foi pra Venezuela. E aí ele vai no restaurante. Ah, em bolívares é tanto, em reais é tanto, em dólar é tanto. E dólar era sempre mais barato. Assim, comparando ali os valores, né? Dólar era sempre mais barato. Então a gente vai partir para isso no Brasil. Muitos empreendedores, eles vão colocar olhar no assim... cardápio 3 tipos de Tem valores. tipo de valor. E aconteceu isso na Argentina também. Daí você já pensou? A gente chega num restaurante, viu, eu quero aquele hambúrguer assim, bem chapado com cheddar, daí você pega o cardápio do cara, tá lá, peso argentino, real brasileiro ou em Dólar americano. Aí o peso argentino fica mais barato do que o real. Pois é, né? Então, mas eu trago esse exemplo para você refletir, né? Porque quando o Estado vai nos apertando e nos sugando, ou a gente sai fora desse Estado, é uma possibilidade, né? Uma hipótese, a gente se sentir tão sufocado que sai fora, ou a gente fica nele porque é viável trabalhar nele, mas a gente pratica outros meios de recebimento de valores. Apesar que agora nem pelo Pix. Nem pelo Pix você escapa mais. Entrou 5 mil na tua conta, ó. É por isso que tem uma coisa que eu vejo com certa preocupação, muitas empresas saindo do Brasil para ir pro Paraguai, Uruguai. Pois é. Mas enfim, com certa preocupação Contudo, também vamos ver como que os nossos políticos da nossa cidade vão reagir com não isso. reagir. Eles estavam contentes até nas primeiras semanas de janeiro agora, né? Porque divulgaram no institucional de que, nossa, a Câmara Municipal de Indaiatuba devolveu 3,7 milhões aos cofres públicos. Como sinal de eficiência. A Câmara que mais enxuta, que mais propôs. Que compra cadeiras de 2.000 e tralalá reais. Só que daí, o que entra? Que tem orçamento para aumentar a quantidade de vereadores na Câmara, para aumentar a representatividade, O que eu acho mas engraçado, não investe nisso, entendi. sabe qual é o orçamento para a Câmara Municipal de Indaiatuba? Esse ano. Esse ano. 33 milhões de reais. Tá? Dentro desses 33 milhões de reais está toda a folha de pagamento dos vereadores, assessores, cargos comissionados e concursados dentro da Câmara. Custas de manutenção? tudo. Custo de manutenção, TI, Ok. tudo. Vai chegando o final do ano legislativo, os caras inventam, vamos comprar um carro novo? Os BID não deu certo. Empacou, né? Pressão. Empacou a história. Pressão. Isso se chama pressão popular. E quando os agentes políticos percebem que há olhos voltados para as ações deles, eles tendem a agir com mais cautela. A princípio, a aquisição dos carrinhos a pilha eram 10, agora passam-se para 5. Só que aquilo que custaria 2 milhões, né, o primeiro lembro contrato, valores. caiu para meio milhão. Olha! Porque eram só 5 carros. Olha! Porque descobriu-se que o primeiro que venceu o pregão lá não tinha condições de mandar os 10 carros. Olha! As coisas aparecem. Aí vai aparecendo. Então, o que eu quero dizer é, quando a Câmara vê que eles não têm onde enfiar gasto, automaticamente eles devolvem para a Prefeitura, sem nenhuma descrição do que vai ser feito com esse dinheiro devolvido. Se vai ser aplicado para uma boa ação, se não vai, porque tem que retornar para os cofres públicos. Para ser direcionado, Deus sabe aonde. Não tem descrição. Então, quando me perguntaram, William, porque você é a favor do aumento de cadeiras? Sou a favor. Sim. Eu acredito que Indaiatuba hoje precisa ter mais vereadores. Porque os 12 é uma panela. Exceto os da oposição. 10 fechadinho. São, na minha opinião, secretários adjuntos ao prefeito. São secretários do prefeito que atuam como vereadores. Não apresenta nenhuma proposição de interesse público. Não fazem uma investigação. Não fazem ações que realmente beneficiam o povo. Daí se orgulham pela eficiência de termos apresentado não sei quantos projetos, daí você vai ver os projetos de lei aprovados, denomina a rua fulano de tal, tarará, tarará, tá. Dia da cor verde na parede da esquina da Dona Maria. Inclusive começamos pelo janeiro branco. Vai uma. Janeiro branco e violeta.
Oxi, São 2 cores por quê? agora por mês. O que é o violeta? Fevereiro, não sei. Luz de qual- motel? Também não sei. Daí eles falam que é por conta da saúde mental. Sabe como que se faz saúde mental? Quando você mostra para o indaiatubano que tem um psicólogo esperando ele para poder ser atendido na UBS. Hoje, sabe quantos meses demora para você ter uma consulta psicológica no município de Indaiatuba? De 6 a 9 meses. Daí vim com essa papagaiada de janeiro branco, que para mim é uma papagaiada. Roxo, lilás? Ações são determinadas não por posts em Instagram. Isso daí é fato. Uma coisa que eu aprendi agora com os cursinhos que eu ando fazendo aí num novo partido. Transforme indignação em ação. Eu acho que é isso que a gente mais precisa. É isso que o indaiatubano precisa. Transformar toda essa indignação que a gente tem com a gestão pública com ações. Romeu Zema tá orgulhoso de você. Obrigado, Zeminha. Mas é um fato. Isso daí é um fato. Eu acredito que antes mesmo de me filiar ao partido, eu já entendi o propósito. Cara, politicamente, não vale o resultado. Do quê? Vale a narrativa. Vale a narrativa. Só que quando a A narrativa... gente sabe, cara, e eu vou trazer mais um exemplo aqui do governo federal. A gente sabe que o Brasil está indo ruim na economia. Mal, tá difícil. O mercado... Não, tá bom, rapaz. Não, Tiramos, tiramos Não. 33 milhões da pobreza. O mercado tá parando. O mercado tá parando. Tá difícil as coisas. Tá difícil eu fechar serviço com meus clientes. Tá difícil. E até para os meus clientes tá difícil faturar. Tá difícil. E aí você tá lá na televisão, tal, passa uma propaganda do governo federal. Até no YouTube tá aparecendo propaganda pra caramba do governo No federal. YouTube? Opa. E no Netflix? Aí, no Netflix, real. Os Não é caras tá brincadeira, pagando até não. no Netflix. E aí é uma senhorinha lá, olha só, porque graças ao governo federal aí do... Eu tô ganhando o Bolsa Gás ali, o Bolsa Família tá me ajudando muito, não sei o que. Nossa, olha que governo humanitário bonitinho. Namastê. O namastê. O que vale é a narrativa, né? Então Sim. vamos ser namastê, né? O que vale é a narrativa, né? E não o que você faz de fato. Sim. Então, vamos pegar de lição isso aí. Que a narrativa vale mais do que os fatos realizados. Só que daí é aquela coisa. Ah, mano. Diante de fatos, muitas vezes as narrativas não se sustentam. Se sustentam porque ainda tem louco aplaudindo outro louco. Ah, mas aí você cobra uma narrativa com outra. Você pega pelo, Sorria e acene. você pega pelo secretariado. O novo secretário de urbanismo e meio ambiente, olha que engraçado. José Carlos Celoni, ex-secretário de 2011 a 2013, depois assumiu mais um secretariado justamente na pasta de meio ambiente em 2017, condenado, inclusive, por esquemas de licitações funerárias, foi punido politicamente, perdendo seus direitos políticos por 8 anos, e hoje, reconduzido recentemente à Secretaria de Meio Ambiente. Será que esses caras acham que a gente é tão trouxa Acho. a ponto de... Ai, eu não voto no Lula porque o Lula é ladrão. Pessoal, Reinaldo Nogueira ele foi condenado. Ele foi preso lá em Tremembé. Inclusive, tem pessoas que fazem piada. Pera. Será que ele vai passar na nova temporada de Tremembé? Não, mas pera. Maluf também roubou, mas fez. É essa política O Maluf roubou, mas nojenta. fez. Mas isso daí que é... Tô falando do Maluf, lá em São Paulo. Essa é a Roubou, mas política... fez. Esse é o tipo de política, de visão política mais nojenta que o Não, brasileiro não, nutre. Mas ele fez. Esse que é o maior problema. Ele roubou, mas ele Será fez. que não tem pessoas, me perdoem falar, será que não tem pessoas tão mais honestas, com tão mais capacidade, Espero que entendam a minha ironia. com tão mais capacidade do que esses caras que estão sendo apresentados? Ah, o cara que estava lá no meio ambiente é sobrinho do ex-prefeito, ele não é mais secretário, mas vai ser secretário adjunto. Olha que diferença. Vai deixar de ganhar 25 mil para ganhar 19. Faz sentido? Ai, ai. A própria filha do Celoni, segundo algumas denúncias, a própria filha, há a possibilidade de que ela estava recebendo como um cargo comissionado sem exercer a própria função. E aqui em Indaiatuba, essa roda gigante que sempre gira para o mesmo grupo político há 3 décadas. E ai de quem ouse falar desse grupo. Vai receber cartinha, vai ser ameaçado. Ó, vou mandar um advogado lá pro seu canto. Daí é onde que eu falo. Cadê o poder legislativo? Os vereadores mais fracos das últimas décadas.
Falo sem medo algum. Não, mas é porque eles são da base. Convido todos. Quem que vai se opor? Inclusive, convido todos. Se tiverem disposição pra vir até aqui, não vou aqui pra ataque pessoal. Não, Vamos vem lá. aqui contar a sua história. Vem aqui pra trazer os fatos. Só que daí você vai pras redes sociais, você começa a questionar essa galerinha. Hélio Ribeiro me bloqueou. É mesmo. Você conseguiu. Não consigo ver. Alexandre Pérez. Dr. Túlio. E esses figurões querem ser tratados como figuras públicas de respeito. Eu não vou falar nada porque eu sou bloqueado. Respeito é uma obra. Eu sou bloqueado pelo do Toninho. Isso daí é inadmissível. Aí cara. sabe o que eu penso disso? Porque o do Toninho me bloqueou por causa de críticas que eu fiz pra ele no chat. Tá? Pra mim, tá no meio. Isso é ridículo. Eu quero- Figura não, pública tem que ser sabe o que eu pública. quero dizer? Não, sabe o que eu quero dizer com isso? Danilo, às vezes eu dou uma alfinetada. Cara, ele conversa. Ele conversa. Ele pode não concordar comigo, ele conversa. Mas você pode ter certeza que em algum outro caso ele pegou e bloqueou também. Não, a mim não. não, tá, você entendi. não, mas outras pessoas sim. Cebola. E isso é inadmissível pra quem é Cebola, vereador. troca ideia lá e tal, discordo. Ah, Cebola, pô, vai merda isso aí, não sei o que. Cebolinha é outro que me bloqueou. Você conseguiu, É né? porque ele tem 4 perfis. Cara, você pode pedir... Ele bloqueou, eu entrei, só tem Você um pode que eu- pedir várias músicas no Fantástico, mas o que eu quero dizer com isso é... Tem os caras democráticos. Eu quis trazer o exemplo aqui do Danilo e do Cebola. Que eu troco ideia, xingo se tem que xingar e não me bloqueia. E aí eu trago o exemplo do Toninho, que é... Não vou nem falar do Nilson Gaspar, que tá apagadão aí, mas... Ah, até eu queria estar apagado com 19 mil por mês no bolso. Mas eu vou trazer o exemplo de um vereador em exercício que me bloqueou, cara. Cumprimenta lá na Câmara, tudo, mas me bloqueou. Enfim. Porque não sabe dialogar. E esse é o maior problema mesmo. Na política é justamente esse. Eu acredito que o brasileiro, acho que de forma global, vamos se dizer, tá muito rachado nesse negócio de direita e esquerda. Ah, mas não tem como, né? Não, mas tá muito. Mas não tem como. Tá mas, muito mas não volta, rachado, isso aí não cara. volta atrás, mano. Isso aí só Muito vai... rachado. Daí você vê pessoas que falam assim, não, eu não voto. Vou tocar nessa tecla de novo. Eu não voto no Lula, o Lula é ladrão. E em Indaiatuba, o cara que fala que é de direita, de família, respeitado. Vota no Paulo Maluf. O padre foi usar até da missa para falar assim, olha, Qual padre? Padre Jonas numa missa da Santa Rita. Olha, eleições este ano. Se vocês soubessem o tanto de gente que eu atendo, dividido pela política, tio que não fala com o sobrinho, neto que não fala com o vô. Aí você vai na missa, e aqui eu vou ser bem sincero. Tem uns padres que... Eu vou ser bem Viu, senhores católicos? Tem uns padres que vocês vão na missa deles, eles, ó... Não é só padre, não é só pastor. Eu posso falar que eu sou católico, então eu taco o pau na católica mesmo, que eu tô lá dentro. Religião sempre foi usado na história para manipulação de poder e influência política. Daí quando um ministro de Deus, porque um padre, um pastor, ele é ministro que traz a palavra de Deus. O padre é sucessor de Jesus Cristo, tá? Certo. Ministro de Deus. Ele tá lá para ser um embaixador, para abrir as portas mesmo do céu para os fiéis. Ele deve sim alertar os fiéis a respeito da importância, da integridade como cidadão, de se escolher a pessoa certa, de votar. Perfeito. Beleza. Isso é válido quando são imparciais. Deixa eu contar um negócio pra Agora, quando você vai numa igreja católica, vamos- que você vai numa igreja evangélica, que você vê uma pessoa que você sabe que já roubou pra um cacete, falar o português correto, ser enaltecido como se fosse o próprio Jesus Cristo. Não, meu prefeitão. Gente, isso daí não é ser imparcial. Olha, cuidar. E esse foi o tipo de ameaça para os fiéis, e eu vejo como ameaça porque ele falou bem assim, olha, cuidado com o que você fala nas redes do seu WhatsApp, inclusive nas redes sociais, de que isso daí pode ter alguns prejuízos, inclusive jurídicos. Opa, pera lá. Quer dizer, então, que eu não posso me manifestar de forma cidadã e política no meu próprio WhatsApp, nas minhas próprias redes sociais, porque eu vou ser punido? Não. Indaiatubano, eu sou bem sincero em falar pra você. Já fui em igreja evangélica, já me considerei cristão. Hoje não me considero cristão porque eu acredito que cristão é aquele que segue os mesmos parâmetros de Cristo. Deixa eu contar uma historinha É aqui pra fato. você e vai servir pro Sou pessoal um cara também que aqui. acredito, sou um cara religioso, acredito nessa força superior que rege pela minha família, que rege pela minha vida, mas, meu amigo, eu não me iludo mais com que esses ministros
esses servos de Deus têm pregado para os seus fiéis pessoas de bem dentro de igrejas católicas e evangélicas. O diretor vai ficar puto comigo que eu tô mexendo no microfone aqui, ele vai ter que cortar esses sons aqui. Mas vamos lá, eu quero contar uma historinha pra você, vai servir pro pessoal aí também. Pra gente já Como finalizar. que... Porque você entrou no assunto religião, eu acho importante mencionar isso até para abrir os olhos da galera. O que é a igreja católica? E o que é a igreja evangélica? Tá, resumidamente aqui, então vamos lá. Jesus Cristo, crucificado, papapá. Quem sucede Jesus Cristo é Pedro. De acordo com a história, Pedro fundou a igreja católica. Não se chamava católica, mas o Pedro fundou a igreja que então se tornou a igreja católica. E aí, quando surge a igreja católica, precisa de uma hierarquia. Porque tem que espalhar o evangelho, e o evangelho tem que ser sempre o mesmo no mundo todo. Então vamos formar uma hierarquia. Então lá em Roma faz o Vaticano, coloca um papa. Bem depois isso daí surgiu. Sim, eu estava resumindo mais de 2000 anos aí. E aí coloca um papa, cada região coloca um bispo. Esse bispo, ele comanda alguns padres, que comandam algumas paróquias e comunidades. Então você tem uma hierarquia na igreja. Pedro é sucessor de Cristo. O papa é sucessor de Pedro. O bispo é sucessor, arcebispo é sucessor do papa, né? E o bispo é sucessor do arcebispo. E o padre é sucessor do bispo. Sim. O que eu quero dizer com isso? O padre, quando ele está na missa, ele é sucessor de Cristo. Ele é consagrado para falar por Jesus na missa. Sim. Quando você tem, então, a Eucaristia, o vinho na mesa, é a Santa Ceia. Sendo ali... É um teatro, de fato. É um teatro. A própria igreja fala, isso aqui é um teatro, para você sempre lembrar da divisão do pão e do vinho. Sim. Tá? E o padre, ele está ali... Na verdade é um memorial. Tá bom. Estou trazendo para a galera entender. O padre, ele está ali, então, travestido de Jesus Cristo. Ele representa, ele tem uma responsabilidade enorme em representar Jesus Cristo. E quando ele abre a boca para falar de política da opinião dele, ele está esquecendo o que ele está fazendo na missa. Da tamanha responsabilidade que ele tem. Certo. E aí você fala para mim, pô, mas a igreja sempre foi usada. Cara, sempre. Sou batizado na católica, tenho orgulho da igreja católica da maneira que ela é, das tradições, estou falando da parte artística da coisa, Sim. mas não da história. Porque lá atrás, Muitas pessoas morreram. na Inquisição, na Fogueira Santa e bababá, Cruzada. surge... Cruzada é uma coisa orgulhosa de se falar. Porque afastou os muçulmanos ali que queriam então entrar na Europa. Mas não vou entrar nesse assunto. Aí uma certa parte lá era assim, a igreja falava que a Terra era o centro do universo e que a Terra era plana. E que o Sol girava em torno da Terra. E acreditou-se nisso. E quem falasse o contrário disso era queimado na fogueira. E aí um padre se vira contra e ele levanta o protestantismo, que é Lutero. E aí surge a igreja protestante, que então depois se denomina evangélica. Né? Nos Estados Unidos se fala em protestante, aqui no Brasil se fala em evangélico. É a mesma coisa. Né? E aí os pastores, eles têm então que lembrar de Lutero, que lutou contra aquela ditadura da igreja católica. E Lutero, ele teve sim a intenção de espalhar o evangelho de verdade. De fato. E o pastor tem que chegar lá no culto dele e espalhar o evangelho. Não é para fazer teologia da prosperidade. Não é para pegar a fala lá que Jesus curou não sei o quê, então Jesus vai curar o dinheiro do seu bolso. É basicamente isso que eu vejo o pastor falar. Eu posso falar com propriedade quando eu indo na evangélica também para ver como é que é a coisa. Desculpa, a gente é lavagem cerebral danada. É o que eu tô te falando. A igreja, E aí eu quero então a lembrar... igreja em si, de forma geral, católica ou Assim, evangélica, é um meio de concentrar Eu quero poder. lembrar, assim como na igreja católica os padres têm que lembrar que lá na missa ele é o sucessor de Cristo, ele está travestido de Cristo, ele tem que fazer o que Cristo fazia na missa. E na hora da homilia não é para ele falar da opinião dele, é para ele falar do que está na Bíblia. É para ele lembrar da primeira leitura, Salmo, segunda leitura. E ele tem que juntar esses três assuntos e falar na homilia. Porque tem muito pastor fazendo isso melhor do que padre, tá? E também... Desculpa falar, padres, mas é o- verdade. Mas outra coisa também que a gente tem que ser bem sincero, Só pra- tem muito e padre só pra que tá terminar? fazendo o que muito pastor não faz. E só para terminar, tem muito pastor desvirtuando isso aí também e dando a opinião dele ali. E aí trazendo, então, para dentro da igreja, políticos. Sim. De forma breve ali, agradeço a presença do ex-prefeito, do prefeito. Cara, português, claro, foda-se. Foda-se. De certa forma, O padre, ele eu não fico tá. enojado quando eu vejo Ah. postagem tipo, levamos 5 pastores para orar Olha pelo aqui. prefeito nessa segunda-feira. Olha aqui. Aí o que eu quero que esses caras que fala que é cristão, que fala que é de Deus, Jesus nunca compactuou com corrupção. Esse é o Olha ponto. aqui. E eu vou falar igual o Ronaldinho aqui fala assim: se você tá compactuando com isso, você vai pro inferno. Ó, só falar um negócio aqui assim, ó.
Esqueci o que eu ia falar. Os padres, então, eles têm que lembrar da responsabilidade deles lá dentro, os pastores também. Não é porque o padre é o centro do altar, assim como o pastor é o centro do palco, que ele é a grandeza. Porque às vezes eles estão esquecendo o que eles estão representando, inflando o ego humano deles ali. Então, assim, eu peço encarecidamente aos evangelistas, padres, pastores, que pensem, reflitam. De bom coração, como toda boa ovelha dentro da igreja, que é mansa e humilde de coração, assim como Jesus manda, que não vai reagir em respeito disso. E acredita na boa fé dos pastores e padres, que vocês reflitam. E não se esqueçam que existem ovelhas que se levantam e falam, pô, esse pastor não está muito certo, não. E tem muito. E eles se levantam. E quando eles se levantam, eles derrubam. Lutero fez isso. Lutero se levantou e ele criou o protestantismo. Da indignação Para ação. para ação. Então, cuidado. Sejam bons padres, bons pastores. Tenham boa índole. Ajam de boa fé. Porque vão levantar fiéis que vão reagir com isso. E não vai ficar legal a história. Estamos na Terceira Guerra Mundial. Eu não sei porque você falando, a gente Estamos falando na Terceira Guerra Mundial. de igreja católica e pastor e padre. Eu lembrei da última sessão, a nova nomeação do nosso vereador índio da 12. Pastor índio. Ué? Você não ouviu o Túlio falando? Não. Com a palavra, o pastor índio. Opa, pastor não, padre. Daí eu só imagino. Mas ele é padre? É nada. Tá bom. Eu ia falar, ele é coroinha, mas não, ele é bem ativo na igreja Eu fui católica. coroinha, cara. A comunidade católica, inclusive, tem uma gratidão muito grande pelo índio. Na Morada do Sol. Mas, índio, vamos ser vereador de verdade agora, né? Já deu, já está indo para o segundo ano legislativo, vamos cobrar da forma que deve ser cobrado e transformar aquela indignação que o senhor compartilhou conosco em ação também. Porque não adianta falar nada, eu não vou na reunião mais com o prefeito e continua compactuando com o mesmo bolo. Enfim, Você fica indo na Rinodê, você fica repetindo tudo que você ouviu lá. Então, para finalizar... curte, dá o like aí. Comenta com a gente aqui tudo que a gente conversou hoje, tudo que a gente debateu. Você concorda, você não concorda? Pô, você tá errado, você tá desvirtuando a igreja. Comenta aqui embaixo, você é oposição... Não, mas você tá certo. Você é oposição... Nunca termino de falar. Aqui em Dayatuba, você é oposição ou reinaldista? Vamos definir bem os termos políticos que Você concorda com a gente? Comenta. Você discorda, comenta. Compartilha. Compartilha pra falar mal da gente também, porque daí vai dar visibilidade. Você acha que o Brasil vai ser campeão da Copa do Mundo? Que aleatório, né? Enfim, siga aí o OJB William, ou William Barbosa, se você achar no Instagram. @porquepolítica, @Lohan Zanardo. Esse é alemão que vos fala. Coisa linda. Forte abraço. Eu pensei numa pessoal. piada aqui, mas ia pegar mal.